Olá, eu sou Newton Rezende, de Alagoas, e vou conversar com vocês a respeito de adaptação de obras literárias para o cinema. Mas eu vou partir particularmente do meu trabalho, certo? De uma adaptação que eu fiz de um conto da escritora paulista Lígia Fagundes Telles. Eu adaptei o conto Natal na Barca, da Lígia, que foi publicado pela primeira vez em 1958. O filme foi lançado no ano passado, em janeiro, e teve sua estreia na Mostra Foco, na Mostra de Cinema de Tiradentes, lá em Minas Gerais. Bem, falemos a respeito da adaptação. A adaptação de uma obra literária às vezes parece ser algo relativamente simples, principalmente quando a gente se depara com um texto literário que parece assim pronto para estar no cinema, sabem? Um texto muito imagético, com a descrição muito precisa das cenas, com diálogos que parecem prontos para estar na boca das personagens. No entanto, isso pode ser um grande engano, porque se nós não nos preocuparmos com as especificidades da linguagem cinematográfica, o que a gente vai fazer não é uma adaptação, mas uma transposição. Entendem? E a palavra adaptar-se, se a gente pensar na palavra adaptar-se, e agora eu nem vou, perdão, eu nem vou buscar no dicionário o seu significado mesmo, né, o conceito, ou a sua origem, a etimologia. A gente sabe que adaptar-se tem a ver com acontecerem mudanças em algo para se adequar a uma nova situação, não é? Por exemplo, eu sou do signo de Gêmeos. Dizem que a gente é muito adaptável. Por quê? A gente consegue, de certo modo, se moldar às novas situações, certo? Sem grandes estragos na gente mesmo. Então, bem, uma adaptação vai considerar o quê? Se nós tínhamos antes um texto literário e agora temos um texto cinematográfico, isso significa que nós não podemos, para realmente ser uma adaptação, manter uma grande, enorme, extrema fidelidade ao texto original. Não. Para que uma adaptação seja boa, é preciso que haja alguma traição. É preciso que não sejamos extremamente fiéis. Senão, não estaremos adaptando. Ok? Então, eu vou falar agora para vocês de alguns aspectos que foram muito importantes nessa adaptação em específico do conto Natal na Barca, da Lígia, que foi publicada a primeira vez em 1958, no livro Histórias de um Desencontro, perdão, e que transformou-se em filme e foi lançado no ano passado. Vejamos esses aspectos. A obra da Lígia Fagundes Telles tem aspectos muito próprios. Tem aspectos universais e aspectos bem particulares. Em sua obra, Lígia costuma colocar imagens simbólicas que são universais e que uma pessoa lendo vai imaginar mais ou menos o que aquilo significa, mas ela também tem imagens muito particulares. Imagens do próprio mundo ficcional dela, e imagens que são meio que universais, mas que não são tão conhecidas conhecidas por nós. Pode até estar naquele nosso imaginário coletivo, no inconsciente, entendem? Mas que não é algo que a gente, assim que vê, vai imaginar o que significa. Então, vejamos. Quando estava fazendo a adaptação, ainda bem que o cinema é um trabalho coletivo, então a gente sempre dialoga com uma pessoa ou com outra. Né? Tem que ter cuidado também para que as falas das personagens não fiquem literárias demais e a pessoa assiste e pensa, poxa, ninguém falaria desse modo. Além disso, que é coisa básica, porque
há coisas que cabem no papel, mas não cabem na boca da atriz ou do ator. Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava dirigindo uma peça e quando eu fiz a adaptação, e havia algo que estava ali para o ator falar. E ele falava aquilo fazendo um gesto e tal. Ele não conseguia. E eu ficava chateado, dizia, faça, você consegue e tal. Mas não era um você consegue no sentido de confio em você. Não, como quem dizia, mas como você não consegue? Você consegue, é claro, está aí. Aí eu fui fazer a cena para mostrar a ele como seria. Aí eu percebi o seguinte, era praticamente impossível o corpo, naquele momento, naquela situação, naquele estado, dizer aquela frase. Aí eu entendi por que ele estava tendo dificuldade. Porque realmente aquela frase não cabia num corpo naquela situação. Aí vai a dica. Para diretoras, diretores de teatro, de cinema, é muito interessante colocar-se no lugar do elenco para saber se o que a gente está pedindo é algo execuível. Ok? Mas voltemos a falar da adaptação de A Barca, do mundo simbólico próprio da Lígia Fagundes Telles. Então, esse conto é um conto meio fantasmagórico. Eu vou dar para vocês o resumo dele, a sinopse. Preste atenção. Mas de manhã é quente. Nessa história, que se passa na noite de Natal, nós temos uma mulher, que a gente não sabe de onde vem, e que embarca numa barca. Lá dentro, ela encontra uma outra mulher, uma senhora, que está com o filhinho nos braços, doente. Ela está levando o filho para um médico. Ele passou o dia todo com febre. O primeiro filho dessa mulher morreu afogado nessa lagoa há alguns anos. Então essas mulheres ficam conversando. E as águas da lagoa, enquanto a barca desliza, são escuras e geladas. Mas uma coisa inesperada vai acontecer durante essa travessia e vai marcar a protagonista. Seu filho? É. Tá doentinho ele. Eu até levei ele no posto lá perto de casa. Mas a médica pediu pra eu levar ele no especialista. Aí eu fiquei ligando aqui só pra clínica e o homem só veio chegar agora à noite. E o que é que ele tem? Isso é o que eu não sei. Tava bonzinho. Aí quando foi de tarde começou a ter febre. Era pra ter levado ele rápido, não sabe? Essa agonia. Mas eu sei que Deus não vai me abandonar. É a caçula? É um único. O primeiro morreu no ano passado. No conto, a Lígia fala que é um barco de mortos, que essas pessoas são cheias de problemas. E fala e usa vários símbolos para remeter a isso. Eu não usei esses símbolos, porque são símbolos que aparecem nos contos dela e que muitas vezes a gente só sabe o significado porque já leu outros textos dela e percebe que esse símbolo, quando aparece ali, quer dizer isto ou aquilo. E há algo também que aparece no final do conto,
que não dava para colocar a personagem falando, porque o conto é narrado em primeira pessoa e nosso filme não é. Então, como a gente ia lidar com isso? Certo? Resolvemos fazer algumas mudanças. E outra coisa, no cinema, a direção de arte. Então, a diretora de arte, a Nina Magalhães, conseguiu meio que deixar essa barca uma barca mítica, como uma barca de Caronte, uma barca que é de agora e é eterna. O que foi que nós fizemos no final? Vejam bem, no começo do filme, as duas personagens estão sentadas, cada um num lado da barca, uma em frente à outra. Ou seja, a visão que esta tem vai ser oposta à visão que esta tem. No meio do filme, elas conversam. E aí, durante essa conversa, há um blackout. Logo no começo. Não! A conversa é depois do blackout. Há o blackout e o blackout faz elas conversarem. Vejam como esse blackout não pode ser uma representação da noite escura da alma, que é o que acontece nesse barco. Todos estão imersos na noite escura da alma. Não há um blackout no conto, hein? O blackout está apenas no filme. Aí, por conta do blackout, elas começam a conversar. E a mãe diz uma coisa, que de manhã, essa lagoa é verde e quente. Isso porque a protagonista, na hora do blackout, um peixe caiu na água e respingou água nela. Ela falou, gelada? E a mãe diz, mas de manhã é verde e quente. Quando ela diz isso, as luzes se acendem. Como que mostrando que desse diálogo alguma coisa vai nascer. O quê? Eu não vou dizer, eu não vou dar spoiler de modo algum, porque eu quero que vejam o filme. E quero também que leiam o conto, certo? Vou falar apenas da adaptação. Então, eu estava falando que cada um estava de um lado do barco, e depois, quando começa o diálogo, a protagonista se levanta e senta-se do lado da mãe. Vai para o mesmo lado dela, do mesmo lado da barca, e senta-se ao lado dela. Vai. No final do curta, a protagonista está sentada, a mãe já desceu do barco, e a protagonista está sentada no mesmo lugar em que a mãe estava. No final do conto, a protagonista diz o seguinte, a narradora, eu pude imaginar como seria aquele rio de manhã, verde e quente. No filme é uma lagoa. Foi filmado aqui na Lagoa Manguaba, em Alagoas. Um dos lugares mais importantes do estado, importante para a nossa cultura, de diversos modos, a economia e tudo mais. Está na nossa alma, certo? Então filmamos lá, à noite. Para não colocarmos a protagonista dizendo isso, o que foi que eu fiz? Coloquei ela sentando-se no mesmo lugar em que a mãe estava sentada. Ou seja, a partir de agora, ela irá ver o mundo com os olhos daquela mulher. O ponto de vista vai ser semelhante. De onde eu tirei isso? De um conto da Lígia Fagundes Telles. Ela tem um conto chamado A Medalha, que está no livro Antes do Baile Verde, em que acontece o seguinte. Uma mulher está num quarto, ela é uma prostituta. É uma espécie de prostíbulo ali. E aí entra um homem e começa a conversar com ela. Ou ela entra lá no quarto e o homem está, não lembro bem agora, eu li há muito tempo. O homem está sentado numa cadeira frente a uma janela e começa a falar um monte de coisa a ela. E fala coisas incríveis, super sábias. De repente entram funcionários de um hospital psiquiátrico para levar o homem. Ele era um louco. Só que um louco extremamente lúcido e que mudou essa mulher. No final do conto, o que acontece? Essa mulher senta-se na cadeira e olha para a janela. Ou seja, ela passa a ver o mundo agora de um modo semelhante a como aquele homem via. Então, para não colocar a protagonista dizendo que de manhã o rio era verde e quente, como disse a mãe, eu optei por colocar a protagonista sentando-se no mesmo lugar. Certo? Isso foi um recurso usado para trazer algo, uma ideia que estava no filme, mas a imagem que acontece ali, da cena, ser distinta da que está no conto. Ou melhor, uma ideia que estava no conto, não no filme, perdão. E isso eu peguei também da obra da Lígia. Então, quando a gente vai fazer uma adaptação, também é muito interessante a gente buscar outras obras da autora ou do autor para ver se essas coisas iluminam o que a gente vai fazer. Então, para fechar, deixo para vocês o seguinte. Uma adaptação não é uma transposição.
a obra derivada precisa adequar-se ao novo suporte, à nova linguagem. Muito obrigado por terem dedicado este tempo a ficarem comigo e viva o cinema brasileiro, viva a literatura brasileira, viva a nossa arte. Tudo de bom para vocês e saúde. Obrigado.